Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Band Mulher, que está começando cheio de assuntos interessantes para vocês. Nós vamos receber aqui no estúdio a Miss Universo Rio Grande do Sul 2024, Eduarda Dallagnol. No Limonada Zen, com Adriano Sescani, uma caminhada afetiva. Aqui no estúdio, uma conversa sobre a importância do diagnóstico precoce do autismo para uma vida com mais qualidade. E ainda os nossos colunistas e quadros que irão rechear o Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga, 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade, 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Comigo aqui no estúdio, vocês vão ver uma beleza sem tamanho aqui, que é Eduarda Dallagnol, nova Miss Universo RS 2024. Ela que é de Novo Hamburgo, venceu agora, há poucos dias, o concurso e, claro, veio aqui conversar com a gente. Tudo bem, Eduarda? Seja muito bem-vinda. Ótimo. Eu gostaria de primeiro dizer que é uma honra estar aqui contigo, Obrigada, Regina, um ícone do nosso estado. Nossa, te Realmente, para mim, é uma felicidade imensa. E a gente também agradece a tua disponibilidade. A gente sabe que depois que vocês vencem, vocês ficam com uma agenda lotada. Sim. E fica super difícil, né? Com de certeza, vir, enfim. com certeza. Quero apresentar um pouquinho antes para vocês, né, algumas características da Eduarda. A Eduarda tem 25 anos, ela é graduada em artes cênicas, estudante de direito, né? Já trabalhou como modelo internacional, e é óbvio que a gente já sabia, né? Só de olhar para ela. Bom, e agora, claro, no dia 19 de setembro, lá em São Paulo, ela vai representando, então, o estado no Miss Universo Brasil. Primeira coisa, essa coisa das artes cênicas, do direito, vai ficar um pouquinho de lado agora ou não? Com certeza, assim, realmente eu preciso de uma dedicação muito forte para o Miss Brasil. Agora é dobrado. Toda a dedicação que eu tive para o Miss Universe Rio Grande do Sul, eu vou dobrar para o Miss Universe Brasil. Mas, além disso, também eu gostaria de deixar claro aqui que eu vou trabalhar em prol do meu estado. Então, não só a dedicação para o concurso nacional, eu quero trabalhar no Rio Grande do Sul, eu quero trabalhar e também levantar voz para o meu projeto social, que também é um projeto pessoal. Então são realmente muitos afazeres, não tem como conciliar tudo para ter excelência em apenas não tem como conciliar. A gente estava vendo ali algumas imagens tuas, né, que foi no sábado, no dia 10, que teve então o traje de gala, né, teve o biquíni, enfim. E vi também, claro, eu fui apresentadora, né, do Miss, então pude ver de perto essas coisas todas. Tem aquela história da pergunta, né, que deixa, eu acho que a Miss bastante ansiosa. E, inclusive, já tinha sido feita a pergunta oficial, mas lá, na hora do concurso, foi feita uma outra pergunta em que vocês também respondiam em inglês. Quer dizer, tu já vem estudando há muito tempo, eu vi que o teu inglês estava perfeito, né? Sim, eu acredito que assim, por ter morado fora, eu comecei a minha carreira de modelo desde os meus 15 anos de idade, com 17 foi quando eu me mudei para Europa. Então comecei a fazer todo o circuito, Europa, Nova York, enfim. Então o meu inglês foi aprimorando e aprimorando. Então assim, realmente o inglês hoje para mim não é uma dificuldade, não é um empecilho, vamos dizer assim. Mas isso é super importante, né? Eu vi todos os jurados falando hoje, aquele dia também, que era muito importante que tu realmente, que todas as candidatas dominassem o inglês, né? Sim, até porque a nova organização do Miss Universe Brasil, a gente tem muito pouco tempo, todas nós temos muito pouco tempo para nos prepararmos. Então, assim, a menina que estiver mais pronta será a coroada da noite. E o inglês é fundamental para o Miss Universe. Com certeza. A competição internacional. Claro. Agora, ao contrário, né, das artes cênicas do direito, acredito eu que a Miss, que esse título, e também se for o título do Brasil, que a gente vai torcer muito, vão, na verdade, te ajudar e viver paralelamente muito bem com a tua carreira de modelo internacional. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Realmente, o mundo Miss, ele te abre portas, sem contar o apoio que eu estou recebendo. Eu queria dizer o meu muito obrigada. Realmente, eu recebi muito apoio nas minhas redes sociais e eu estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Agora, e essa história? Quer dizer, como é que foi a tua ideia de concorrer ao Miss? Porque, na verdade, é bem isso. Tu viajaste muito cedo, já moraste fora.
Quer dizer, como é que é a história de querer ser Miss? Bom, na verdade, eu sempre quis ser Miss, mas quando a oportunidade de trabalhar, vamos dizer assim, bateu na minha porta, eu não tive dúvidas, vamos dizer assim, porque eu comecei um contrato com 15 anos, uma agência de São Paulo, e logo depois eu viajei. E assim, para você ser uma Miss, eu quero deixar isso muito claro para todas as meninas também que queiram participar um dia de um concurso, exige uma dedicação e um foco muito grande, uma disciplina realmente avassaladora. Eu, por exemplo, estou me preparando desde janeiro. Pois é, e aí tu falaste antes aqui, né, que tá te preparando, que é muita coisa para fazer realmente para, né, o Miss Universo Brasil. Conta pra gente um pouquinho da tua rotina. O que é esse preparo que tu fala? De tudo um pouco, mas assim, o principal, com certeza, o corpo, a oratória em inglês. Realmente, hoje, uma Miss, a gente já sabe que uma Miss não é só beleza, mas principalmente o Miss Universe, a organização do Miss Universe, eles procuram uma mulher comunicativa. Então, saber se comunicar, saber se portar nos lugares é fundamental. Então, a minha preparação, a minha rotina vai além de toda a questão estética, da beleza, também do preparo da comunicação. Quer dizer que a prática do inglês continua, então? Tu continua Sim, sempre? continua, mas assim, também focar na oratória em inglês, que é muito importante. Agora, o que, na verdade, esse título aí, o que tu espera, né, desse título na tua vida e o que tu acha que vai mudar na tua vida mesmo como um todo? Muitas coisas, mas com certeza eu tenho um projeto social desde 2018, que é um projeto pessoal, como eu disse, nas minhas redes sociais. E, infelizmente, eu sou embaixadora do Lar Esperança, que é um lar que eles acolhem crianças abandonadas de soro positivo. E eu viso buscar uma reforma, porque, infelizmente, o Lar Esperança também foi afetado pelas enchentes. Então, se eu puder fazer uma reforma, realmente é uma casa muito grande, mas se eu puder fazer uma reforma pelo menos nos quartos das crianças, eu já ficaria realizada. Mas com certeza tu vai conseguir, até porque hoje tem as redes sociais. Eu não sei como é que tu é nas tuas redes sociais, tu és bastante atuante? Claro, com certeza. Eu acho que hoje em dia as redes sociais, elas estão aí para isso. E também muito importante a gente saber o que postar e como postar, para passar uma imagem boa para as pessoas e um incentivo bom também, mas muito ativa. Olha, quero que tu Principalmente saiba... agora. Com certeza. Principalmente agora. Quero que tu saiba que nós aqui do estado estamos torcendo muito, tá, para trazer esse título aí do Brasil e que tu siga uma carreira maravilhosa, como já deve estar, já faz algum tempo que é, né? Mas que tu cada vez cresça mais. Muito obrigada, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada, Regina. Imagina. Gente, agora tá na hora do Limonada Zen, né? Vocês sabem, lá do meu diretor, o Adriano Sescani, e ele vai fazer uma caminhada afetiva. Você já pensou sobre isso, não? Quantos passos você dá por dia? Bom, vamos conferir com ele. Passos largos, passos curtos, rápidos ou mais lentos. O importante é caminhar. A Organização Mundial da Saúde recomenda 10 mil passos por dia para cada pessoa, o que dá uma média de 8 quilômetros, mas com 4 mil já se tem benefícios para a saúde. Caminhar não é excelente apenas para o corpo, mas alivia o estresse e a angústia. E caminhar conversando com alguém pode tornar a vida mais leve. Então vamos conversar e caminhar? Olá, Adriano, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bom? Tudo bem, um prazer te ter aqui comigo. Obrigado pelo convite. Eu posso fazer uma sugestão? Claro. Deixa o celular comigo durante o nosso percurso? Vai ser difícil, mas eu vou permitir. Ok, muito obrigado. Então vamos. Luiz, como as pessoas reagem ao teu convite de ficar com o celular delas? É muito subjetivo, né? Cada pessoa reage de uma forma, reage de um jeito. Tem pessoas que têm um pouco de resistência, apresentam um pouco de resistência. Que é difícil hoje, né? No mundo tão conectado. Exato, né? Tão ligado, né? Mas também tem pessoas que nem trazem o celular. Além de ser uma ótima proposta de dar um intervalo, fazer uma reconexão consigo, com a natureza e com outra pessoa. Como surgiu a ideia de conversar caminhando?
Pois é, Adriano, na verdade é uma releitura, né? A ideia de conversar caminhando vem de uma proposta que a psiquiatria, a psicanálise se utilizaram muito tempo no Brasil, nos anos 90. Tá? Isso aconteceu em Santos e em Porto Alegre, com pessoas que tinham características bem específicas de não conseguir ficar em locais fechados, né? Por questões diversas, né? Mas também foi inspirado na questão peripatética, né, que vem dos gregos no sentido de aristotélico de conversar caminhando, indo e vindo, trocando ideias. Tu diz caminhada terapêutica e não uma terapia. Qual é a diferença? A gente pode pensar a terapia como algo que tem, entre muitas propostas, né, já regras estabelecidas, uma metodologia estabelecida. Terapêutico pode ser muitas coisas. Você ouvir música pode ser terapêutico, você dar uma caminhada no parque. E como funciona? Quantas sessões? Bem, o desenho dos encontros vai depender muito da demanda de cada participante. Tem pessoas, por exemplo, que procuram para ter um encontro por semana, tem outras pessoas que procuram de forma quinzenal ou até mensal. Depende muito da demanda de cada participante. E quanto tempo de caminhada? Aproximadamente 60 minutos. Vamos ter isso como uma referência. Às vezes acontece um pouco menos ou pode ultrapassar um pouquinho também a partir das questões emocionais que a gente vai percebendo em cada encontro. É muito artesanal. E quem é que te procura? Público de diversas faixas etárias e pessoas que, de uma certa maneira, precisam desde companhia, conversa, um local para colocar os seus pensamentos sem um julgamento muito forte. Então, pessoas também, como nós comentamos a respeito do busca uma reconexão com a natureza, tempo para si, é um tempo privilegiado para a própria pessoa. Faz bem para ti caminhar com elas? Faz muito bem. É uma via dupla. Eu acho que ofertar um pouco de tempo, de uma escuta afetiva, é tão forte para quem traz esta fala, porque sai mais leve, mas também para quem escuta, que se fortifica e sabe que está entregando algo a partir desse encontro. E se chove? Bom, se chover, nós vamos fazer adaptações. Às vezes as pessoas gostam de fazer reagendamentos, né? Mudamos um pouco, mas também houve casos de vamos nos encontrar num café. Afinal de contas, Adriano, pensar um pouquinho junto também é traçar novos rumos e novos caminhos para a vida. O importante é darmos um passo de cada vez, no nosso ritmo, sem se preocupar com o cronômetro da vida que insiste em nos apressar. Ao longo da nossa caminhada, vamos nos cansar muito e o ombro amigo pode nos ajudar a recuperar o fôlego para seguir em frente. Muito legal, é isso aí mesmo, né? Já comigo aqui, ele que também se preocupa com a saúde, né? Principalmente a saúde dos pacientes aí. Ele que é sócio fundador da CG Home Care, Alexandre Pires. Alex, para nós aqui, né? Alex, hoje a gente vai falar sobre a organização e os cuidados com a casa do paciente. Porque é bem isso, a gente fica imaginando, tá, mas digamos que o paciente então vai ser tratado em casa, mas será que fica tudo como tá? Não tem que mudar nada? Olha, tem, né? Tem, claro. E esse assunto é ótimo, esse tema é maravilhoso. Porque as dicas que eu vou trazer aqui, ela serve tanto para o paciente que está com uma equipe de home care em casa, mas também com aquele paciente, com aquele familiar que só está com seu idoso em casa. Uhum. Então, a organização, essa avaliação do ambiente domiciliar, ela é de extrema importância. Então, o que eu trago aqui para vocês como dica? O ambiente não tem mais como ter tapetes. A gente tem que tirar os tapetes da casa, fazer com que essa pessoa tenha esse caminhar, esse deambular dentro de casa de uma forma segura. Tá, nem mesmo o tapete com antiderrapante, por exemplo. Mesmo tapete. Porque esse nosso aqui, por exemplo, da Super Pro, que é maravilhoso, é com antiderrapante. Mas ele pode vir a dobrar. Ah, sim. Né, a pontinha do pé do idoso, que normalmente arrasta o pé, imagina se levanta e ele vem a tropeçar.
Né? Aconteceu com a minha Tem que mãe cuidar. isso, que também é uma idosa. Mas daí aconteceu com a minha também mãe. o piso também não pode escorregar, tem que ser um piso tem que ser um piso adequado. Se tiver que trocar, se é um piso muito liso, essa família vai ter que providenciar essa troca do piso. Né? Nós temos ali também as barras, né, que podem ser colocadas tanto num corredor de casa, mas principalmente nos banheiros. Então, aonde aquele idoso for, no box tem que ter. E até porque molha e fica realmente escorregadinho. Exato, né? e daí ele tem onde se segurar. Para aquele paciente que depende de uma cadeira de banho, por exemplo, né, essa porta do box precisa ser adequada, ou se retirar essa porta do box para que essa cadeira de banho possa ser colocada ali. Não, e aliás o box também, né? Porque a gente já viu várias vezes até, eu achava que não explodia daquela forma, como eu vi os vidros, quando quebra, sobra nada, né? Nada, É um perigo. e pode cortar, né? Então, por isso esse cuidado e a pessoa que estiver ajudando esse idoso na hora do banho, ter essa atenção especial. Mas nós temos ali hoje os acrílicos que também podem ser colocados, nós temos as toalhas, né? Tem várias maneiras seguras hoje de manter esse ambiente melhor para o idoso. E eu sempre falo aqui, gente, o melhor banho é o banho no chuveiro. Né? Então aquele banho de leito a gente dá quando a pessoa realmente não tem condições de sair do leito. Mas se a pessoa tem condições mínimas, vamos tirá-la e vamos levá-la até o chuveiro. Né? Daí agora passando para o outro lado da organização do quarto, né, Regina? Então agora falamos dessa parte de segurança que é importante ter. Então a organização do quarto precisa ter os lixos dentro do ambiente do quarto do paciente, para ficar mais fácil. Eu estou falando, claro, do paciente que está totalmente debilitado, que não pode se levantar do leito, impossibilitado. Então essa equipe que vai cuidar, ter o lixo orgânico, ter o lixo seco e ter o lixo contaminado. As pessoas às vezes esquecem que aquela pessoa tem um curativo ou faz o exame de HGT, coloca no lixo comum. Não, gente. Vamos colocar no lixo contaminado, deixar isso... Tem empresas hoje que recolhem em casa. Então, qualquer pessoa pode entrar em contato com essas empresas para fazer a recolha desse lixo. Não é nada caro, não, gente. Não estou falando aqui algo que seja inviável, né? Então, vai lá recolher, tem as injeções de HGT ou mesmo tem um curativo que faz que está com aquele material contaminado, aquela gase contaminada. Então, tem que mandar para o local adequado isso aí, né? Então, isso é o primeiro passo. Né? Também ter a cama do paciente ser arrumada de uma forma com que tenha aquele móvel. Não sei se tu já viu alguma casa, coloca-se uma faixa de lençol em cima do lençol. Então nós temos o colchão especial, vem o lençol do paciente, mas vem aquele móvel para a gente ajudar a mobilidade dentro do quarto. Então isso tudo, gente, é importante que se tenha um móvel, um lençol, um móvel só para isso. Facilmente uma costureira consegue fazer de uma forma simples esse móvel. E também a higienização da roupa, né, que também faz parte de uma segurança de contaminação. Então lavar a roupa sempre com uma temperatura adequada, entre mais ou menos os 40, 50 até 60 graus, para esterilizar realmente essa roupa. Passar essa roupa para deixar... E a roupa do paciente sempre separada, né, como as camisolinhas do paciente, os pijamas dos pacientes, né? Então sempre separado. E não misturar com outros, porque essa pessoa que já está acamada, ela está mais suscetível a algum tipo de infecção. Então a gente tem que proteger esse paciente. Nossa, mas são muitos cuidados mesmo. São. E coisas que a gente nem imagina, né? Então é isso, a gente vai falar mais vezes ainda aqui. Nem deixei ela falar, gente. Não, mas é isso, mas a gente ficou. Eu fiquei também te escutando, porque são realmente coisas que a gente não sabe, né? Mas obrigada, Alex. Sábado que vem tem muito mais esclarecimentos, como sempre, né? E agora a gente vai lá com a nossa advogada, a Virgínia Lobato Flores, que ela, como a gente falou aqui no primeiro dia, ela é especialista, né, nessa questão, principalmente de internet. E hoje ela vai falar sobre uso indevido de imagem. Bom dia, Virgínia. Oi, Regina. Um bom dia e um bom dia para o pessoal de casa também. É inquestionável que a popularização da internet e das mídias sociais ampliaram a comunicação, aumentando sobremaneira a exposição. Mas como toda evolução, os problemas jurídicos também aparecem. E é por isso que hoje eu quero falar sobre o uso indevido da imagem. Não é o fato de eu tornar pública nas redes sociais uma foto de uma viagem ou ainda de uma comemoração em família, num aniversário, que dá direito a outras pessoas de fazerem uso desta imagem. A violação do direito de imagem pode ter consequências indenizatórias, ou seja, eu estou falando no direito a uma compensação financeira.
O simples fato da minha imagem ser usada para fins comerciais ou econômicos a quem utiliza a imagem gera ao titular o direito da possibilidade de pleitear a indenização. Mas se a imagem não foi usada para tal fim, ou seja, para fazer um uso econômico, ainda assim eu posso pleitear na justiça uma indenização. Neste caso, a imagem, quando usada, deve ter atingido um desses requisitos: a honra da pessoa, a sua boa fama e sua reputação social, a sua respeitabilidade. Se eu entendo que a utilização da minha foto ultrapassou o limite do respeito social, eu também terei direito à indenização. A sua imagem tem valor e você tem o dever de protegê-la. Gostou dessa dica? Aqui no Band Mulher a gente sempre terá informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. É bem isso, né, Virgínia? E todo mundo, a gente às vezes acha, é isso, a imagem de todo mundo tem valor, gente, não é assim não. Bom, vocês devem estar estranhando já que o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, o nosso cardiologista, hoje não está aqui no estúdio. Pois é que ele está viajando, né, mas ele deixou, já fui lá conversar com ele, claro, e gravamos e falamos sobre cateterismo, que aliás ele é especialista nisso, né, um dos principais aqui do Rio Grande do Sul. Então, vamos rodar minha conversa com ele lá no consultório. Bom, hoje estou aqui, né, no consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Vamos conversar sobre cateterismo. Você com certeza já deve ter se perguntado, né? Mas que técnica é essa? Exatamente para que serve? Pois é isso que a gente veio esclarecer hoje aqui no consultório. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom, Regina? Então, vamos começar com isso, explicando para as pessoas, né, e para nós leigos, o que é exatamente o cateterismo? Então, o cateterismo cardíaco é um exame invasivo que ele é utilizado hoje em dia, na maioria das vezes, para se fazer o diagnóstico de obstruções das artérias coronárias, que são aquelas artérias que irrigam o músculo cardíaco. Então, no cateterismo cardíaco, para a gente poder alcançar as coronárias, a gente punciona uma artéria, que pode ser no punho, que é onde hoje em dia é o sítio mais utilizado, ou na virilha. Através dessa punção se avançam catéteres até o coração, se cateterizam as coronárias, por isso que tem esse nome de cateterismo cardíaco, e se injeta contraste, se registra isso num filme, que hoje em dia é digital, e se vê o tráfego do contraste pelas coronárias. Então, se tem alguma obstrução, a gente consegue detectar em qual local, se é mais de uma, qual o vaso, a extensão e a gravidade dessa obstrução. Bom, mas existe mais de um tipo, né? Foi o que o senhor falou. E, na verdade, esses tipos são aplicados em que casos, em que problemas? É que, normalmente, nós cardiologistas, quando falamos em cateterismo cardíaco, a gente geralmente está se referindo ao exame diagnóstico, certo? Em que a gente vai apenas fazer um diagnóstico, como, por exemplo, um ecocardiograma, algum outro exame diagnóstico. Existe o cateterismo chamado cateterismo terapêutico ou para tratamento. Bom, aí a gente geralmente já tem o diagnóstico confirmado de que o paciente tem uma obstrução em alguma coronária, e aí a gente, nesse cateterismo terapêutico, a gente vai lá, dilata e coloca aquelas molas de metal chamadas de stents, certo? Então, existe muita confusão, às vezes o leigo chama de cateterismo as duas coisas. A gente chama o diagnóstico de cateterismo, né, e o terapêutico de angioplastia com implante de stent. Tá? Então, um serve para confirmar uma suspeita diagnóstica e o segundo para fazer o tratamento dessa obstrução, certo? Tá, e como é que a gente sabe, né, por exemplo, que vai ter que passar por esse exame, né, de cateterismo? Normalmente são aqueles casos de pacientes que têm uma dor no peito, sugestiva do diagnóstico de angina, ou que fizeram algum exame diagnóstico, um teste ergométrico, uma cintilografia do miocárdio, uma ressonância do coração, que esse exame mostrou isquemia, ou seja, falta de irrigação de uma parte do músculo cardíaco. Então isso levanta a suspeita de que se o sangue não vai normalmente para uma região do coração, provavelmente porque tem um entupimento naquela coronária que irriga aquela região. Então, com essa suspeita inicial, geralmente aí se progride para o cateterismo cardíaco diagnóstico. É um exame demorado, também precisa ser feito mais de uma vez? É um exame, o cateterismo diagnóstico se faz em 10, 15 minutos, é um exame com desconforto mínimo, ele é feito com anestesia no local da punção e também com uma sedação. Na maioria dos hospitais existe um anestesista junto que faz uma sedação leve para tirar a ansiedade do paciente, certo?
Então, depois do cateterismo cardíaco pelo punho, por exemplo, que demora 10, 15 minutos para fazer, o paciente fica 3 a 4 horas na sala de observação, até tirar o curativo, onde comprime o local da punção, e é liberado para casa. Se é um cateterismo terapêutico, a gente vai tratar, bom, depende da complexidade das obstruções que a gente vai tratar, se é mais de uma, se são muito complexas, pode demorar mais ou menos, mas de modo geral, uma angioplastia com implante de stent demora em torno de 1 e meia mais ou menos, na maioria dos casos. E aí tem que voltar depois para ver isso? Tem manutenção? Como é que funciona? Não, é um exame que tem um baixíssimo risco de complicações e o acompanhamento depois do cateterismo, especialmente do cateterismo com implante de stents, é clínico, não precisa repetir o cateterismo. E aí depois. Depende do diagnóstico, né? Depende do diagnóstico. O paciente ficou totalmente assintomático, nunca mais teve nada, não precisa repetir. Bom, então as pessoas não têm que se assustar quando disser, olha, tu vai ter que fazer o cateterismo. Essa é a mensagem principal. É um exame simples, que traz muita informação e que nos permite designar o tratamento mais adequado para aquele paciente interno. Tá bom, então, por hoje. Obrigada, esclarecemos tudo para vocês. Obrigada, doutor Gilberto. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. Doutor Gilberto sempre com ótimas informações pra gente, né? Agora, quem me segue principalmente, né, nas redes sociais sabe que eu amo decoração, amo casa, né? E principalmente aqueles lugares abertos, assim, né? E aí, se você tem, por exemplo, um jardim ou até fechou uma sacadinha, tem que ter os móveis certos, gente. Aqueles móveis que abraçam a gente, sabe? Aconchegantes. Claro que isso você encontra na Lemertz e com um precinho, ó, muito melhor. Doutora Stephanie Mainardi Seolim também não está aqui hoje, sim. Mas acontece que por um bom motivo, porque eu fui até o consultório dela, até para mostrar para vocês como é que é um primeiro atendimento, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, dermatologista, fui só fazer um procedimento. Não, pode ir lá, ela vai fazer todo um Eu fui super bem tratada, tenho certeza que vocês vão amar. Roda aí. Bom, vocês já viram como é que é tratado quem vem aqui, né? Gente, que coisa maravilhosa. E esse lugar é lindo, né? Mas eu quero saber o seguinte, e depois disso, Stephanie? Aí a gente senta e vai conversar, e aí que vai acontecer tudo, na verdade, que tu vai atender o paciente. E vai conversar sobre tudo, porque eu não trabalho só com estética. Primeiro, eu sou médica e dermatologista. Então, eu vou querer saber tudo sobre a tua saúde, sobre as medicações que usa, história familiar de câncer, de problemas de pele, tudo isso. Aí, a gente vai fazer a revisão da tua pele, que é olhar todas as pintas, os sinais. Para isso, eu uso esse aparelhinho que é o dermatoscópio, que então eu consigo ver as pintas e ver quais são melanocíticas e tem mais risco ou não. Então, a gente faz toda essa revisão da pele. E aí, quando tem um assunto estético a ser tratado, a gente vai conversar sobre o que te incomoda, sobre quais as tuas queixas. Eu vou explicar quais procedimentos podem ser feitos para amenizar ou para resolver esse problema. E aí a gente faz um planejamento, porque nem todos os tratamentos podem ser feitos tudo no mesmo dia, no mesmo momento, eles têm tempos de ação diferentes. Então a gente faz o que a gente chama de planejamento para fazer os procedimentos na ordem que mais convém a paciente e que vai trazer também um resultado mais efetivo. Tu também conversa sobre alimentação, sobre ingestão de água, porque a gente sempre fala que beleza vem de dentro para fora também, né? Converso sobre tudo isso. Quando tem necessidade, queixa, por exemplo, queda de cabelo, ou a paciente traz queixas de
estar se sentindo muito cansada, desvitalizada, eu solicito exames. Então, toda essa parte, eu olho a paciente realmente como um todo. E quer dizer, então pode acontecer da paciente chegar aqui, começar a conversar contigo e aqui ela se dá conta de muitas coisas que ela já poderia, inclusive, ter mudado, que ela poderia estar muito mais feliz. Com certeza. E eu trabalho muito com um termo que a gente chama de gerenciamento do envelhecimento. Porque eu acredito realmente que a gente pode envelhecer bem. Todo mundo vai envelhecer e Deus queira que a gente fique bem velhinhos. Que bom. Mas pode ser de maneira bem, que a pessoa veja refletido no espelho e se reconheça. Porque eu tenho 35 anos e às vezes eu penso assim, nossa, eu já tô com 35, eu nem me sinto assim. E muitas pacientes de 70 me falam isso. Eu tenho 70 anos e eu não me sinto assim, eu me olho no espelho e não me reconheço mais. Então eu faço um trabalho muito voltado para esse gerenciamento do envelhecimento, para que a pessoa vá envelhecendo, mas continue se sentindo bem e se reconhecendo no espelho. Não se sinta jovem e ao se olhar no espelho, veja alguém que não... E até saber como é que a pessoa quer envelhecer, né? Com certeza. Eu respeito muito. Então, tem pacientes que são adeptas aos tratamentos injetáveis, tem outras que me dizem, eu não quero fazer injetável nenhum. Então, eu vou de acordo com com a vontade dessa paciente e vou falando. Cremes têm limitações, mas nós podemos fazer laser. O melhor seria um injetável, um bioestimulador ou um preenchedor. Mas eu respeito muito, tu sabe disso. Porque Sem dúvida, eu sou chata. Não me deixa fazer nada. E aí, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, a pessoa tem que decidir. E também é o seguinte, é a saúde, né? Primeiro do que a beleza. É isso. Essa é a diferença de vir numa dermatologista, né? Com isso certeza. A gente precisa sempre falar. Porque é bem isso, não adianta também, o tratamento da moda é tal. Pode não ser o melhor para ti. Não, e eu avalio a questão das doenças também. Se tem doenças autoimunes, se toma medicações, não são todos os tratamentos que podem ser feitos. E eu tenho conhecimento de causa para dizer o que pode e o que não pode. Diferente de outros profissionais. Então, como eu sempre digo, eu vejo como um todo. Com certeza. Te agradeço. Por hoje é só. Sábado que vem tem mais. E claro, a gente volta sempre com outros assuntos para vocês. E a Stephanie é isso mesmo, é a minha dermatologista também. E é isso, a gente precisa saber se a gente quer fazer, né? Muitas vezes os tratamentos, os procedimentos, tem que decidir juntamente com ela. Gente, nós vamos para um intervalo, tá? Você sabe, né? Com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre, na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você sabe que só tem na Simoneto. E daqui a pouco a gente vai estar conversando com ele, sim, o CEO lá da Simoneto Grupo Duarte, o Cristiano Duarte, tá? E ainda hoje tem também uma entrevista com a Meiriane Azeredo, que é do Instituto Meiriane Azeredo, Centro Clínico Educacional de Psicologia, em Canoas, para falar sobre os sinais do espectro autista. Nós voltamos já com o Band Mulher. Voltamos com o Band Mulher. Comigo está aqui hoje Cristiano Duarte, como eu falei, ele é proprietário, né, da Simoneto Grupo Duarte. Vocês já viram o João Lacerda, que está sempre aqui com a gente, que é o gerente geral. Hoje o Cristiano veio aqui conversar, né, com a gente aqui no Band Mulher. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Regina, a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, parabéns pelo programa, a ti e a tua equipe toda. É nosso, né? Exato, o programa está fenomenal. É nosso, até porque eu digo isso, é uma parceria de longa data, né? Sou cliente também da Simoneto, portanto, isso é bem bacana sempre da gente falar. Bom, o Cristiano hoje traz pra gente essa questão assim, porque tem vários aspectos quando a gente faz um móvel planejado, um ambiente ou vários ambientes na casa da gente. O Cristiano fica sempre responsável por essa conferência técnica, digamos assim, a entrega, a montagem, né? O que significam essas etapas aí para um projeto, Cristiano? Regina, esse é a conclusão de toda a experiência do cliente em loja, né? E nós, nesses quase 17 anos de loja, a gente vem buscando cada vez mais sempre trazer experiência para o cliente. Então, nós fomos profissionalizando os nossos setores internos, né? E com pessoas só focadas em cada processo específico, né? De conferência, de medição, de entrega, de montagem.
e com cada setor tendo o seu responsável para que organize e faça com que a experiência do cliente lá na ponta seja algo que a gente busca. Está rodando umas imagens aí das lojas, né? Até para a gente ver isso. E claro que o cliente, Cristiano, tu sabe disso, é muito ansioso. Eu sei que eu sou cliente, né? Então a gente fica, gente, mas e aí? E quando é que vem montar? Mas é por isso que demora tanto, porque quer dizer, tanto que eu digo é um mês, né? Mas é que às vezes a gente quer que a coisa seja imediata. Não dá, porque são vários departamentos, cada um fazendo o seu trabalho. E realmente precisa, principalmente, a preocupação com essa questão da medição. Para chegar lá e não tá tudo errado e não conseguir montar. Com certeza. O que acontece, né? Se nós fôssemos botar uma pessoa a fazer todo o processo, desde a hora da venda até o final, essa pessoa em algum momento ela vai estar focada em vender, outro momento ela está focada em conferir, outro momento ela vai estar focada... Então isso atrapalha, aumentaria o prazo, né? Aumenta o prazo e faz com que se cause constrangimento, coisas que a gente não gosta. Então a gente foi profissionalizando a empresa, setorizando, depois da venda, a venda é o João e a Mel que são responsáveis pelas lojas, a parte do marketing, Mel né? Mel está aqui com a gente nos bastidores. E eu cuido toda essa parte de medição, entrega, encomenda, conferência, dos relatórios que vão para a loja para definir os detalhes com o cliente, justamente porque a gente quer sempre ter o maior aproveitamento possível na entrega do ambiente e proporcionar a grande experiência que o cliente sempre busca. Né? Eu fiz também, né, alguns ambientes na minha casa com a Simoneto e realmente eu recebi vários comunicados, as pessoas conversavam comigo para saber se estava tudo certo, é isso, é aquilo. Então, assim, realmente demora por conta disso, né, pra gente saber. Agora, o que não pode acontecer, por exemplo, né, na montagem, e que a Simoneto hoje já sabendo que é uma coisa comum, de repente, de acontecer, a Simoneto evita, criou já alguma estratégia de vocês para que as coisas erradas não aconteçam. O próprio erro de medição é um dos fatos, né, que a gente tem a precaução muito grande com níveis a laser, trenas a laser, para que causem a precisão correta, para que não aconteça chegar na casa do cliente, não dar certo, ou ficar alguma coisa diferente do que foi combinado na hora da venda, né? E parece muito fácil medir, né, gente? Aí, um dia eu até disse assim, eu vou medir e te mando. Ela falou, não é assim. Porque tu tem que medir exatamente, né? Milímetros. E outra coisa, também tem aquela questão das chaves de luz, né? Tem ali onde vai puxar fio, que o móvel planejado tem isso, né? Exatamente. A gente presta toda essa assessoria para o nosso cliente, pontos de iluminação, gesso, tudo o que precisa para que componha todo o projeto do móvel do cliente. A gente tenta entregar essa assessoria completa do começo ao fim, para que tudo fique realmente da maneira como o cliente espera e gostaria de ter. Sim, com certeza. Se a gente for fazer assim um projeto, né, na Simoneto, me conta assim quais são, como é que são os passo a passo, digamos assim, né? Que a gente vai enfrentar. O cliente entra na loja, ele é atendido, né, pelo nosso designer, ele faz um briefing, a gente entende a necessidade do cliente, o pessoal desenvolve o projeto, apresenta a parte de negociação, fecha o contrato, é gerado todo um checklist de tudo que foi combinado com o cliente, formado uma pasta do cliente. Essa pasta ela começa a caminhar por setores, ela vai primeiro para o setor da medição, aí o setor da medição entra em contato com o cliente, agenda a medição, depois vai para o setor de conferência. Nossa, gente, é muita coisa. Depois do setor de conferência, a gente gera um relatório com todas as pendências do projeto, coisas que possivelmente não vão dar certo, a gente envia de novo para a loja, aí o pessoal de loja chama ele, acerta com o cliente como vamos fazer, e aí envia de novo para a conferência ajusta conforme é o combinado e envia para a fábrica produzir o móvel. Que aliás é no Paraná. Né? Exato. Vindo esse móvel, chegando no nosso central de distribuição, a gente faz toda a parte de separação, armazenamento e a distribuição direto na casa do cliente com o nosso caminhão próprio. Então, todo o cuidado possível, a fábrica também tem transporte próprio. Então, aí depois, no outro dia, vai a equipe de montagem fazer a montagem e pós isso, o nosso pós-venda entra em contato para ver como é que ficou. Mas fica muito legal, tá? Fica legal. Essa é a história. Vale a pena, são várias etapas, mas é por isso mesmo, para a gente ter excelência na nossa casa. Cristiano, muito obrigada pela tua presença aqui no Band Mulheres. Volte sempre, né? Porque é o nosso programa. Vamos voltar mais vezes. A parceria. Apesar do João e a Mel tá fazendo sucesso aí, a gente vai voltar também. Viu? Tá vendo? Não, é isso mesmo. A gente quer todos vocês aqui. Obrigada, viu? E olha, a doutora Luiziane Tomazoni hoje também não está com a gente, né? Mas ela vai falar sobre um material chamado amálgama. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E ela diz que é uma atuação além da boca. Então vamos entender com ela. Bom dia, Lui. Bom dia.
Hoje eu quero trazer um assunto aqui para vocês que justifica a minha forma de atuação quando eu falo em odontologia integrativa. Você sabe aquele amálgama que você tem na boca, que foi feito uma restauração há muito tempo atrás? É aquele metal meio acinzentado que era muito usado para reconstruir algum dente que tinha alguma cárie ou tinha alguma fratura. Pois então, você sabia que o mercúrio que contém no termômetro, ele já foi banido do comércio? A Anvisa desde 2017 vem proibindo do uso dele pelo fato do mercúrio ser muito tóxico ao nosso corpo. Pois então, se não é possível usar termômetro de mercúrio por ele ser tóxico, por que é que nós temos que aceitar usar esse mercúrio na nossa boca? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente tem a restauração de amálgama na boca e você toma uma água quente ou uma água fria e fica alternando a temperatura, esse mercúrio ele solta vapor e esse vapor a gente inala ou ingere e ele é muito tóxico. Outra situação, quando a gente está mastigando esse amálgama sofrendo atrito de um dente com o outro, ele gera também vapor e esse vapor também é tóxico. E aí o que mais nos preocupa, essa toxicidade do mercúrio leva muitos pacientes, depois de muito tempo, a serem diagnosticados com Alzheimer, por exemplo. Por quê? Porque o mercúrio é tóxico e ele causa uma depressão do nosso sistema neurológico. Então, o sistema neurológico ele acaba ficando prejudicado e acaba dando sinais de demência. Eu falo do Alzheimer porque é algo que se fala muito, mas pode ser outros distúrbios neurológicos que não necessariamente seja o Alzheimer, mas é sinal de que você está intoxicado. E aí, como eu faço no consultório? A gente pede quando eu faço uma relação dos exames de sangue que eu gostaria que o paciente fizesse, eu peço a dosagem de metais pesados. Eu peço do mercúrio, eu peço do chumbo, do alumínio, e ali a gente consegue detectar se o teor de mercúrio que você tem no corpo está muito alterado, acima de uma referência de saúde, que não é aquela referência normalmente que a gente encontra no exame de sangue, é uma referência de saúde, porque isso também é uma coisa que eu quero falar para vocês. Nós não estarmos doentes não significa que nós estamos saudáveis. Isso é algo muito importante que eu acho legal por um sábado você parar e pensar. Mesmo que tu não esteja com uma doença, será que tu está saudável? Pois então, através dessa análise integrativa que eu faço aqui no consultório, eu consigo avaliar no seu exame de sangue se você tem alguma alteração que não está te deixando saudável. E voltando à questão do mercúrio, então ali, se nós identificarmos, né, que você está com teor de mercúrio alterado, a gente faz uma depuração de metais pesados. Olha que legal, a gente consegue com isso fazer com que o mercúrio seja retirado do seu corpo através dessa depuração. E aí depois você comprova com os exames de sangue que realmente essa dosagem diminuiu. Então é muito importante fazer isso e, além disso, fazer a remoção do amálgama da sua boca. E essa remoção é feita de uma forma muito segura. Nós usamos proteções específicas aqui no consultório, onde a gente consegue fazer essa remoção e te deixando livre de qualquer contaminação. Então comece a se preocupar com isso, porque não adianta hoje você estar completamente contaminado, mas não está sentindo nada. E aí, como é que vai ser daqui 10 anos, daqui 15 anos? Você vai querer ter algum problema neurológico? Acredito que não, né? Então, fica a dica para esse sábado, pense e faça alguma coisa pela tua saúde. Nossa, que aula, hein? Deu a Lui. Gente, fiquei preocupada agora. Vamos pensar mesmo, é isso aí. Bom, a gente vai agora
trazer aqui mais uma personalidade, né, nesse espaço que a gente tem, que traz sempre os seus talentos. Hoje é um escritor, que é o escritor Paulo Otávio, recebeu um prêmio bem importante. E a gente vai ver no... Deixa eu te contar? Deixa eu te contar. Eu sou o escritor Paulo Otávio. Este ano eu recebi um prêmio em Genebra, na Suíça, como autor revelação do ano da Europa. Hoje estou aqui em Buenos Aires, agraciado com um prêmio de revelação, de autor revelação, aqui de Buenos Aires, pela Associação dos Escritores de Buenos Aires. Eu recebi a comenda, a medalha Evita Peron. Essa semana eu recebi esse prêmio. Eu estou aqui com o meu diploma Evita Peron. Estou muito feliz, eu sou canoense e gaúcho. Estamos aqui em Buenos Aires, felizes, estou no Hotel Leon, estou falando aqui do Hotel Leon com vocês. E quero agradecer a todas aquelas pessoas que me acompanham nas redes sociais, aquelas que me acompanham e me dão força para continuar escrevendo os meus livros, tá? Eu estou muito feliz com esse prêmio, um prêmio importante que vai para o Brasil, vai para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Canoas. E quero dizer para vocês, de todo o meu coração, que o nosso Rio Grande do Sul merece ganhar esses prêmios, ganhar esse reconhecimento. Um grande abraço, Regina, querida Regina, um grande abraço, e para toda a audiência de você aí no nosso Rio Grande do Sul. Sinta-se agraciado com esse prêmio, que é para todas as pessoas do nosso Rio Grande do Sul, da nossa cidade de Porto Alegre, Canoas, enfim, toda a região. Esse prêmio não é só meu, mas de todos nós. Abraços. Legal, muito obrigada e parabéns, né, mais uma vez aí pelo prêmio. Agora a gente vai para aquele momento zen aqui do programa, né? E hoje a Josie Pacheco vai falar com a gente sobre autorresponsabilidade, né? E a importância disso na nossa vida. Então, vamos lá com ela. Bom dia, Josie. Bom dia. Hoje eu trago uma reflexão sobre a autorresponsabilidade. A transferência de culpa é uma atitude muito comum, que muitas pessoas praticam sem sequer perceber. É um mecanismo de defesa do indivíduo, tanto na vida quanto na rotina profissional. E especialmente quando ocorre algo negativo em nossas vidas. Isso reforça a relevância da autorresponsabilidade. Por meio dela, você pode lidar melhor com as situações ao invés de apenas transferir a responsabilidade. A autorresponsabilidade, Regina, tem um impacto positivo de profunda relevância na sua rotina e pode até mesmo mudar o seu propósito de vida. Ela está associada à nossa capacidade de responsabilizar a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Somos responsáveis por aquilo que é positivo ou negativo e também sobre a influência direta ou indiretamente do nosso externo. Da mesma maneira que aprendemos a transferir a culpa em algumas situações, também podemos desenvolver a autorresponsabilidade. Quando transferirmos a responsabilidade de algo para outras pessoas, não evoluímos. Ao invés de refletir sobre as nossas ações, nós delegamos o problema para alguém. A autorresponsabilidade nos dá mais controle sobre todos os aspectos da nossa vida, sem falar no aprendizado, que é sempre maior do que apontar outros culpados para um sentimento negativo. Dificilmente, Regina, as mudanças pretendidas ocorrem da noite para o dia e sem desafios pelo caminho. Mas é a jornada que fortalece o objetivo. No caso da autorresponsabilidade, seja no cotidiano ou na rotina profissional, o caminho é contínuo, uma vez que a sua aplicação se converte em um aprendizado incessante. As terapias integrativas nos auxiliam no autoconhecimento, expansão de consciência, foco, para que alcancemos os nossos objetivos e
auxilia a exercitarmos a autorresponsabilidade. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Josiê. Bom, gente, olha só, tá comigo aqui Meiriane Azeredo. A Meiriane é do Instituto Meiriane Azeredo, que é um centro clínico educacional de psicologia em Canoas. E, na verdade, foi criado em 2018, né, que é uma referência aqui no Rio Grande do Sul em tratamentos do transtorno do espectro do autismo. Seja muito bem-vinda aqui, Meiriane. Muito obrigada. A gente já conversou em outras ocasiões, né? E o trabalho que eles fazem é fantástico, gente. Então, por isso a gente faz sempre questão, né, de mostrar esse trabalho, porque isso é bem importante mesmo. Bom, vocês recebem hoje pacientes de todo o estado? Sim, de todo o estado. Região metropolitana, Serra. Então a gente abraça as pessoas aí de várias pontas do estado. E abraçam, na verdade, as famílias também, né? As famílias sempre precisam de informação, de entender o que está acontecendo, né? Exatamente. É muito importante, Regina, porque se a família não compreender, se a família não souber como intervir, né, com aquela criança, eles estão ali 24 horas do dia com a criança, né? Então eles têm um tempo maior para ajudar, para ensinar. Então se eles não souberem intervir, né, é uma perda desse tempo aí que poderia ser de qualidade também, né? Então por isso também que é importante abraçar as famílias e ensinar elas a intervir. Com certeza. Agora, é muito complicado mesmo, acredito eu, para as famílias muitas vezes entenderem, né, o que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa aqui contar se existem sinais, né, que a gente possa passar essa informação para as pessoas, porque e até se é na mesma fase sempre de idade da criança que eles acontecem. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ou a criança já nasce com esse transtorno, ou acontece o que se chama de regressão autística. Ali por volta de 1 ano e 8 meses, 2 anos, a criança começa a apresentar algumas lacunas que até então ela não apresentava. Ah, então quer dizer que pode ser depois? Pode. As pessoas dizem, não, tá tudo bem até agora, mas 1 ano ela pode começar a apresentar esses sinais. Pode sim. E aí é muito importante a gente entender que, assim, o que caracteriza o transtorno? São déficits na comunicação e na interação social e também comportamentos repetitivos e uma gama baixa de interesse daquela criança nas coisas que geralmente uma criança da idade dela gostaria, se interessaria. Então, esses são alguns pontos importantes, assim, de uma maneira geral, né, para que as pessoas possam se atentar. Pois é, e existe mais de um tipo, né, também de autismo. O que existe, assim, são os níveis de suporte, né? Então, assim, algumas crianças, elas vão precisar de um suporte muito grande, né? Que são, assim, ajudas para que ela venha a aprender e desenvolver algumas habilidades. E outras vão precisar, assim, de ajudas bem focais e logo elas já conseguem aprender e desenvolver, né? Então, a gente fala aí de um nível 1, 2 e 3 de suporte. Então, nível 1 são crianças que precisam de menos suporte, mas mesmo assim vem a precisar, né? Porque geralmente são crianças que apresentam dificuldades na interação social, né? E precisam desse toquinho aí para poder desenvolver bem. Tá, e é aí que entra o Instituto, é isso? Porque a gente fala em tratamentos, né? Mas a gente pensa, mas como são esses tratamentos, né? E como é que o Instituto, então, atua nisso, Meiriane? Então, primeiramente, quando a criança chega, ela vai ser avaliada. E vai ser montado um plano de ensino frente aos déficits, né? Os déficits no repertório comportamental dela. Frente a isso, a gente vai treinar um atendente para atender ela, seja na casa, seja na escola, ou seja, que a gente avalia que essa criança precisa começar pela clínica, né? E depois vai direcionando ela para o ambiente mais propício para o ensino. E aí todo esse ensino, ele tem supervisão, tem orientação aos pais, orientação à escola. E tem profissionais ligados a isso também. Que profissionais hoje que estão nesse tipo de tratamento? Então, hoje a gente tem, assim, uma equipe, né? Tem um supervisor, que é quem vai avaliar, quem vai monitorar também
os dados de evolução, vai tomar as decisões de para onde ir com esse tratamento, o coordenador que vai ficar ali treinando, o aplicador que vai para casa fazer a intervenção. Então é uma equipe, além dos pais também, né? Estarem juntos aí com na certeza. equipe. E quando a gente fala em inclusão, Mary, porque hoje eu vejo, conheço, tenho amigas, né, que têm filhos autistas, e a gente ouve falar muito nessa questão da inclusão. Quer dizer, na prática, nós já conseguimos evoluir nesse quesito ou ainda não? Olha, é difícil. Então, assim, quando a gente pega a lei, ela é muito bonita, né? Mas na prática, quando a gente vai, assim, a campo, por exemplo, para algumas escolas ainda, né? A gente ainda não vê a inclusão de fato, né? O que a gente vê, de uma maneira geral, é uma segregação, é aquela criança que precisa de um apoio maior, mas que é como se ela tivesse tido o direito de entrar, mas não de desenvolver como os outros. Ou seja, assim. Precisamos lutar muito ainda por isso. Muito. Obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Mary, valeu. Band Mulher desse sábado fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e carinho. Semana que vem estamos de volta nas manhãs da Band. Band Mulher tem o patrocínio da Simoneto. Você sabe, né? Nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas, os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Fica agora com o Fabiano Brasil e o Band Entrevista. Beijinho. Tchau.